Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente aqui com o professor de Libras, Danley, vamos ter aqui um novo assunto, processos de formação das palavras. Mas antes disso, professor Danley, chegue batendo aqui. E é importante lembrar, mais uma vez, que na questão do processo de formação das palavras, nós vamos estudar o rico acervo vocabular, o léxico da língua portuguesa. Mando um abraço a todos os estudantes do 8º ano. E vamos lá, trago para vocês uma reflexão. Vamos lá? O mundo funciona assim: fale ou eles falarão em seu lugar. Enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta o medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar a sua voz interna que diz: eu não posso fazer isso. E é isso aí, enfrentá-lo, enfrentar o medo. Então vamos agora entrar nesse mundo do universo das palavras na língua portuguesa. Vamos lá aqui, trago para vocês a seguinte questão. Prestem bem atenção. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos. Quais são? Derivação e composição. Quando nós falamos de derivação, é a prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, a prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Tudo isso é derivação. Já na composição, nós temos a justaposição e a aglutinação. Então vamos lá: formação, palavras, derivação, composição, léxico, palavra, a língua portuguesa. E trago para vocês aqui alguns textos para que nós possamos entender. Vejam só, justaposição. Mas o que é justaposição? Justaposição, vamos ver que é justamente justapor, colocar uma palavra com a outra sem a perda de fonemas. Como há na tela, podemos ver. E para que essa pauta bomba tão grande? Veja só, pauta bomba tão grande. Eu tenho duas palavras, elas se juntaram para formar uma, mas não houve perda de fonema. Justapor, cachorro quente, casa grande, etc. Quando nós utilizamos o hífen, ou em situações que não utilizamos hífen, passatempo e outras. Então, justamente é justaposição, juntar, unir duas palavras, dois léxicos, sem perda de fonema. Aqui trago para vocês a outra, que é aglutinação. Vamos ver aqui, acompanhem comigo. Essas pernas listradas, você é o mosquito da dengue? Na verdade, sou um pernilongo. Fashion, pernilongo, perna longa, pernilongo. Na justaposição, não há perda de fonemas para se formar uma terceira, uma outra palavra. Na aglutinação ocorre pernilongo, perna longa. Então, justamente, é um processo. Nós vimos a justaposição, agora a aglutinação, e vamos seguir. Nós temos a onomatopeia. O que seria onomatopeia? Lembrando que o professor Danley, aqui, o nosso professor de Libras, falou justamente essa questão de que na Libras, que é a língua brasileira de sinais, nós não temos, mas temos porque a Libras utiliza o quê? A expressão facial. Por exemplo, professor Danley, alegre como seria? Triste, cansado, eufórico, medo. Então, quando a gente fala na onomatopeia, na língua portuguesa, seria justamente a representação do som. Como nós temos aqui, veja só, nessa tirinha, nós temos o segundo quadrinho, que é piu-piu. Nós temos uma representação. Vou pedir ao professor Danley mais uma vez. Professor, como é que seria bum? Uma explosão, né? Bum! Vejam só a expressão facial que o professor Danley fez justamente para explicar, mostrar
aos surdos a questão da onomatopeia. Lembrar que é um recurso da língua portuguesa, uma figura de linguagem que é justamente o quê? É a tentativa de reproduzir um som. Vamos lá aqui, nós temos o hibridismo. Olhem só na tela, hibridismo, nós temos racismo, xenofobia e terrorismo. Xenofobia, para quem não conhece, xenofobia, certo? É um radical que vai lembrar o quê? Horror, aversão a estrangeiros. O hibridismo é quando nós temos palavras de origens diferentes, formando uma outra. Então é justamente isso. Nós vimos aqui rapidamente a justaposição, a aglutinação, o hibridismo, mas lembrar que estamos fazendo aqui uma apresentação, mas haverá os conceitos. Que tal você, estudante, pesquisar com o seu professor mais sobre esse processo de formação de palavras? Voltando mais uma vez a este slide, nós temos a xenofobia. Veja só, aproveitando para explicar um pouco o sentido que está aqui, o medo, o horror ao estrangeiro. Nós temos aí a Europa expulsando justamente o estrangeiro. Então, xenofobia, aversão ao que é diferente. Xenofobia, aversão ao estrangeiro. Nesse caso, o estranho aí seria o de outro país, o que advém de outro país. E aqui eu trago para vocês aqui umas informações. Na língua portuguesa nós temos as palavras primitivas, derivadas, simples e compostas. Primitivas, certo? É aquelas que não provêm de nenhuma outra língua, né? Aliás, nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Exemplo, pedra, flor, primitiva, ela é assim, ela se formou assim. Derivada, o próprio nome já diz, ela deriva de uma outra. Por exemplo, pedra a gente viu que é primitiva, pedreiro é derivada, então floricultura. Então vejam, primitiva não se originaram de nenhuma outra ou outras palavras da língua. Derivada provém de outra. Palavra simples e composta. Simples, apenas um radical, certo? Aí nós temos azeite, cavalo. Composta, o próprio nome já diz, elas vêm formada por outras palavras, tem dois radicais, couve, flor, certo? Planalto, planalto, plano e alto. Então vejam, primitiva, derivada, simples e composta. Então é importante conhecer. E vamos adiante, vamos conhecendo aqui o léxico, o rico léxico da língua portuguesa. Então, nesse caso, mais uma vez, aqui nós temos essas palavras explicadas, né? Vamos adiante. Aqui eu tenho, sobre a língua portuguesa, ainda tem uma derivação prefixal, sufixal e parassintética. Prefixal, o próprio nome já diz, quando um radical ele é acrescido, recebe um prefixo. Por exemplo, desligar. Nós temos ligar, o prefixo 10, prefixo que vem antes. Contrapor, pôr, aí, contrapor. Anormal, nós temos na tela anormal. Normal recebeu o prefixo, então a derivação prefixal recebe um prefixo. A sufixal, o próprio nome já diz, sufixo. Por exemplo, na tela, chuveiro, chuva, mais eiro, chuveiro, dormitório. Olha aí o sufixo. Dormitório, dormir, dormitório. Dentista, olha o ista aí. Então, nesse caso, só lembrar, derivação prefixal e sufixal. Nós temos a parassintética, como há na tela. O que é a parassintética? A palavra é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Por exemplo, nós temos amadurecer, desalmado e entardecer. Aí vieram de maduro, alma e tarde. Então, maduro, amadurecer. Para formar o verbo amadurecer, nós colocamos o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Então, o próprio nome já indica a prefixal, a sufixal e a parassintética, que ela recebe ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. E aqui trago para vocês uma atenção, um cuidado. Vamos ver? A palavra formada por derivação parassintética deixa de ter sentido se eliminarmos ou o sufixo ou o prefixo. É o que não ocorre aqui. Por exemplo, infelizmente,
Quando a gente tem infelizmente, tem feliz. Então, eu tenho infeliz, felizmente. Se você tirar o prefixo, a palavra continua com sentido com o sufixo, felizmente. Caso você tire o sufixo, fica infeliz. Então, a diferença da prefixal e a parasintética é isso aqui. Veja só, quando a gente fala prefixal e sufixal ao mesmo tempo, e a parasintética, na prefixal e sufixal, se você tirar um dos elementos, a palavra continua com sentido. Já a parasintética, não. Por exemplo, vejam mais uma vez na tela, anoitecer, veio de noite. Então, aqui, se eu tirar só o prefixo anoitecer, ela fica sem um sentido. Ou então, à noite, ela fica sem um sentido. Então, nesse caso, na parasintética, a palavra recebe ao mesmo tempo, de imediato, o prefixo e o sufixo. Na prefixal, ela recebe, mas ela tem sentido se você tirar um deles. Então, é importante conhecer isso aqui. E aqui eu tenho, mais uma vez, olhem aí o que nós temos: a justaposição, a aglutinação, o hibridismo e a onomatopeia. A justaposição, nós vimos que é o quê? A palavra recebe, ela é grafada, ela recebe a formação de uma outra sem que haja perda de fonema. Pontapé, ponta e pé. Gira, sol. Pé de cabra, não houve perda. Na aglutinação ocorre a perda. Acompanhe. Lobisomem, lobo, homem. Aí houve uma perda. Caiu um ó, lobisomem. Planalto, plano e alto. Houve uma perda. Quando há perda de fonema, nós chamamos de aglutinação. Quando não há justaposição. E o hibridismo? São palavras formadas por fonemas de idiomas diferentes. Televisão. Na tela nós vemos tele, grego, visão, latim. Então é importante conhecer. Onomatopeia, que nós vimos no início da nossa aula, que justamente é a tentativa de reproduzir sons, fonemas, certo? Em língua portuguesa. Então vejam só aqui, nós vimos justamente essa questão de derivação, a composição, e é isso aí. Você sabia, na tela nós temos, quando falamos de radical, é justamente a parte significativa de uma palavra, que une todas as outras que são originárias dela. Por exemplo, se eu falo a palavra pedra, pedra, pedreiro, pedregulho, pedrinha, há aquele elemento pedre, P-E-P-E-D-R, que une todas aquelas palavras de uma mesma família. É um elemento semântico, radical, semântico. Então, é importante conhecer. Quando a gente fala semântico, é o sentido, é o significado que está ali dentro, que emerge, que une todas aquelas palavras, certo? E aqui trago para vocês os radicais, que nós vamos conhecer, os radicais gregos, radicais latinos, conhecer as palavras. Que tal fazer uma pesquisa com o seu professor sobre radicais gregos, radicais latinos, certo? Fazer um exercício sobre a formação das palavras, o léxico. Quando a gente fala em léxico, é palavra, o grande léxico da língua portuguesa. E a gente caminhando sobre essa estrutura das palavras. A palavra tem a sua estrutura. Então, veja só, quando a gente fala em radical, é justamente esse elemento mórfico, o elemento formador da palavra, que nele está justamente o quê? Essa questão do sentido. Veja só na tela, acompanhe comigo. Radical é a parte significativa do vocábulo. Aí a gente viu tele e fone, telefone, os radicais que compõem as palavras, telefone, que nós vimos. E eu falei a vocês que há radicais gregos e radicais latinos. Por exemplo, alguns exemplos. Grego, agro, campo. Aí temos agronomia, certo? Mono, lei, aí monogamia, certo? Autobiografia. Então, tudo isso é importante. E temos radicais latinos, fide, fé. Aí eu tenho fidedigno, ignis, fogo, ignição. Então, é importante conhecer. Então, mais uma vez, nós temos radicais gregos e radicais latinos. Fazer uma pesquisa, saber o que significa agronomia, certo?
significa xenofobia, entre tantas outras palavras, hidrografia. E aqui trago para vocês na tela alguns exemplos de palavras que possuem radicais gregos. Nós temos aeroporto, astronomia, biblioteca, biografia, cardíaco, cronômetro, década, etc. Então, são palavras formadas por radicais gregos. É importante saber que muitas palavras de nossa língua, elas advêm de outras línguas. E nesse caso, estou mostrando os radicais gregos e agora os latinos. Acompanhem comigo. Aí nós temos aqui alternativa, ambidestro, nós temos bélico, bisavô, suicida, etc. Então vejam só, radicais latinos, radicais gregos. Nós vimos a justaposição, a composição, a prefixal, a sufixal, o hibridismo. Então tudo isso faz parte desse grande desafio. Trago para vocês um desafio. Vamos ver aqui, consultando a lista de radicais. Tente descobrir o significado das palavras oftalmologia, hidrofobia, democracia, analgésico, hepatite, hipertrofia, teologia, ambidestro, etc. Algumas aqui, vamos tentar explicar. Oftalmologia, justamente o que? É o estudo do olho, oftalmos. Hidrofobia, hidroágua, fobia, medo, aversão, medo da água. Democracia, governo do povo, cracia, governo do povo. Nós temos ambidestro, os dois, a pessoa que escreve, que tem a mão destra, certo? Escreve com as duas mãos, tanto à esquerda quanto à direita. Teologia, teos, Deus, teologia, estudo sobre Deus, de Deus, certo? Nós temos analgésico, contra a dor, algia, dor. Então, são palavras que elas possuem o quê? Um radical, tanto de origem grega quanto latina, que apontam para este sentido. E é importante conhecer. E para vocês na tela, certo? Nós temos os afixos. Quando falamos em afixos, são prefixos e sufixos. Então, são importantes conhecê-los, certo? Como fazer essa viagem, esse passeio. Mais uma vez, aconselho a todos e todas a pesquisarem com os seus professores a questão de quê? Da formação das palavras. Então, afixo, sufixo, conhecer. Então, é isso aí. E aqui nós temos também, na tela, já finalizando, nós temos os sufixos, que são formadores de verbo. Por exemplo, olhem aí, petrificar, envelhecer, esse é ser, aí organizar, etc. Então, por hoje já ficamos aqui, mas lembrando a vocês, é um processo de formação das palavras na língua portuguesa. Agradeço a Danley, muito obrigado, professor Danley. Chegue batendo aqui, ó, certo? E fique conosco aqui em outros momentos. E é isso aí, agradeço a Ronaldo aqui, do Educapé aí, continue conosco. Forte abraço.